Oi, pessoal, bom dia! Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da aula anterior sobre função da velocidade em relação ao tempo e ver mais um pedacinho do conteúdo, ok? Então vamos lá. Primeira questão: a expressão da velocidade de um certo movimento retilíneo é v igual a 20 menos 5 vezes t no SI, Sistema Internacional. Determine, letra A velocidade inicial. Nesse caso, é só observar a fórmula, pessoal. Então, se a velocidade final é igual à inicial mais a aceleração vezes o tempo, o 20, que se encontra no lugar da velocidade inicial, corresponde ao valor da velocidade inicial. Então, observando a fórmula, velocidade inicial será igual a 20 metros por segundo. A mesma coisa na letra B. Na letra B, nós queremos determinar a aceleração. Então, a gente vai observar a fórmula. Quem está no lugar do A? O menos 5. Significa que a aceleração é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Letra C, a velocidade após 10 segundos. Queremos achar o valor do V quando t for igual a 10. Então, nós vamos apenas substituir o t por 10. V será igual a 20 menos 5 vezes 10. Primeiro passo é resolver a multiplicação. 5 vezes 10 é 50. 20 menos 50, menos 30 metros por segundo, porque o 50 é maior que o 20. AD, o instante em que o móvel muda de sentido. Para mudar de sentido, o móvel precisa parar. A gente não consegue dar ré em um carro em movimento. Primeiro a gente para o carro, para depois dar ré. Então, substituímos o V por zero, porque carro, objeto parado, não tem velocidade. Então, velocidade final será zero. Queremos achar o valor do tempo. 0 vai ser igual a 20 menos 5 vezes t. Como o menos 5 é negativo, nós vamos passá-lo por outro lado e ele vai ficar positivo. O 5 está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, mais 5 vezes t igual a 20, t será igual a 20 dividido por 5. 20 dividido por 5, o valor do tempo será de 4 segundos. Então, em 4 segundos, o móvel vai mudar o sentido do seu movimento. Questão número 2. Um veículo em movimento uniformemente variado sobre uma trajetória retilínea tem sua velocidade escalar em relação ao tempo representada pela equação v igual a menos 30 mais 4 vezes t em unidades do SI, do Sistema Internacional, metro por segundo, metro por segundo ao quadrado. Determine, letra A, velocidade escalar inicial. Então, a gente vem aqui na fórmula, quem está no lugar do VI? O menos 30. Então, a velocidade escalar inicial, menos 30 metros por segundo. Lembrando, pessoal, que o escalar significa que nós não estamos trabalhando com grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais nós vamos estudar na parte da dinâmica. Letra B, eu quero calcular a aceleração escalar. Quem está no lugar do A? Quem está no lugar do A é o 4. Então, a aceleração escalar é igual a mais 4 metros por segundo ao quadrado. Letra C, a velocidade escalar no instante de t é igual a 12 segundos. Então, nós queremos calcular o valor do V quando t for 12. Velocidade final é igual a menos 30 mais 4 vezes t. Nós vamos substituir o t por 12. Então, V será igual a menos 30 mais 4 vezes 12. Primeiro, a gente multiplica. 4 vezes 12, 48. 48 menos 30, porque o 30 aqui é negativo, a gente vai diminuir, prevalece o sinal do maior. 18 positivo, porque o 48 é maior que 30. A letra D, o instante em que o veículo muda de sentido. Para mudar de sentido, precisa parar. Então, queremos saber o valor do t quando V for zero. Nós vamos substituir o volume final com zero, certo? Desculpa, gente, a velocidade final por zero. Então, vai ficar zero igual a menos 30 mais 4 vezes t. Como 30 é negativo, vou passar ele para o outro lado, positivo, certo? O 4 continua aqui. Então, nesse caso, eu vou deixar o 4t do lado de cá e eu passo menos 30 para lá. Vai ficar mais 30 para facilitar a conta. O 4 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. 30 dividido por 4, 7,5 segundos. É o tempo que o móvel vai levar para mudar o sentido do seu movimento. Ok?
Questão número 3. Em uma partícula em movimento retilíneo, tem a velocidade em função do tempo variando conforme a tabela. Então, nessa 3, nós temos uma tabelinha da variação da velocidade com o passar do tempo. A velocidade está aumentando de 10 em 10, se nós prestarmos atenção, enquanto que o tempo aumenta de 2 em 2 segundos. Letra A, nós queremos calcular o valor da aceleração dessa partícula. Então, nós vamos precisar da velocidade inicial, velocidade final, tempo inicial, tempo final. Então, observando a tabela, velocidade inicial é 5, velocidade final, 45. Tempo inicial é 0, tempo final é 8. Lembrando, pessoal, que eu posso escolher quaisquer pontos aqui da tabela, final, para chamar de final inicial, e eu vou obter sempre o mesmo resultado, tá? Porque a aceleração é uma constante. Mas para não complicar, a gente vai inicial e final. Então, começo e fim da tabela. Velocidade inicial 5, tempo inicial 0. Velocidade final 45, tempo final 8. 45 e 8. Fórmula da aceleração. Velocidade final menos inicial, dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. Substituindo pelos valores, a aceleração será igual a 45 menos 5, dividido por 8 menos 0. 45 menos 5, 40. 8 menos 0 é 8. 40 dividido por 8, o valor da aceleração será de 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Letra B. Escreva a função da velocidade em relação ao tempo para essa partícula. Então, aqui é super fácil, tá? A gente não precisa calcular, a gente só vai substituir a velocidade inicial e a aceleração. Então, V vai ser igual. Velocidade inicial, segundo a tabela, é 5, certo? Lá da tabelinha, velocidade inicial, 5. A aceleração que a gente calculou, 5, coincidência. Então, velocidade final vai ser igual a 5 mais 5 vezes t. Essa vai ser a fórmula da função da velocidade em relação ao tempo. Na letra C, ele quer que a gente determine o valor da velocidade no instante de 10 segundos. Se nós observarmos a tabela, o 10 seria a próxima. Na tabela está aumentando de 10 em 10, então, pela lógica, 45, o próximo seria 55. Depois, e aqui no 8, né? 10, 55. Mas, como física a gente adora calcular, nós vamos fazer a conta para confirmar o resultado. Então, queremos saber o valor da velocidade quando o tempo for 10. Nós vamos pegar a função que a gente escreveu na letra B e nós vamos substituir o t por 10. Então, a velocidade final vai ser igual a 5, que é a velocidade inicial, mais 5 vezes 10, que é o valor do tempo. 5 vezes 10, 50. 50 mais 5, 55 metros por segundo. Vai ser o valor da velocidade no instante de 10 segundos. A D. Classifique o movimento em acelerado ou retardado entre os instantes de 0 a 10 segundos. Se nós observarmos de 0, velocidade 10, a 10 segundos, velocidade 55, a nossa velocidade aumentou. Então, o movimento será acelerado, porque a aceleração tem sinal positivo, o que indica que a velocidade está aumentando. Então, a resposta aqui da letra A deu positiva, e se nós observarmos os valores da velocidade, eles estão aumentando. Então, movimento acelerado. Questão número 4. Um ônibus trafega por uma estrada retilínea quando o motorista vê um obstáculo na pista e aciona o freio durante 10 segundos, reduzindo a velocidade para 18 km por hora, com uma aceleração escalar média de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Qual era a velocidade inicial do ônibus em km por hora? Então, nós queremos achar a velocidade inicial. Quais os dados que nós temos? A velocidade final do ônibus, que está em km por hora. Então, nós vamos dividir por 3,6 para transformar em metro por segundo. 18 km por hora dividido por 3,6, 5 metros por segundo. Temos o tempo de freada, que foi de 10 segundos, então o valor do t é 10, e temos o valor da aceleração, que é menos 2 metros por segundo. Então, aceleração, menos 2 metros por segundo. Nós vamos pegar a fórmula da velocidade, função da velocidade em relação ao tempo, V igual a VI mais A vezes T, e nós vamos substituir V por 5, que é a velocidade final, VI nós queremos calcular, nós não temos, então continua VI, a aceleração menos 2 e o tempo 10. Primeiro passo é resolver essa multiplicação. Menos 2 vezes 10
menos 20. Menos 20 negativo, nós vamos passar para o outro lado e ele vai ficar com o sinal positivo. 5 mais 20, 25. Então, a minha velocidade inicial será igual a 25 metros por segundo. Mas o enunciado da questão pergunta em quilômetros por hora. Então, nós vamos multiplicar por 3,6. 25 vezes 3,6, a velocidade inicial do ônibus era de 90 km por hora. Exercícios corrigidos, certo, pessoal? Então, se alguém ainda tiver alguma dúvida, entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Classroom, perguntar, que eu respondo, ok? Agora, para encerrar essa aula, nós temos mais um exemplo para ver, que é a questão do gráfico. Como é que a gente representa graficamente a velocidade dentro do movimento uniformemente variado? O gráfico da velocidade no movimento uniformemente variado é muito parecido com o gráfico da posição do movimento uniforme. Só muda o conceito, certo? No lugar do y, nós vamos ter a velocidade, antigamente era a posição, no movimento uniforme. E aqui no lugar do x, nós temos o tempo, certo? Quando o meu gráfico dá uma linha ascendente, que é uma equação de primeiro grau, a gente vai obter uma linha ou ascendente ou descendente, nós temos um movimento acelerado. Ou seja, a minha velocidade final é maior que a velocidade inicial. A linha sobe, a aceleração é maior que zero, ou seja, nós vamos ter uma aceleração positiva. Quando o gráfico dá uma linha descendente, significa que a minha velocidade inicial é maior que a minha velocidade final, certo? Então, nós temos um movimento desacelerado ou movimento retardado, indicando que a aceleração é menor que zero. Tem sinal negativo. Então, nós vamos classificar o movimento em acelerado ou retardado, observando o gráfico. O gráfico subiu, acelerado. O gráfico desceu, retardado ou desacelerado, que é a mesma coisa, certo? Vamos ver um exemplo. Determine o módulo, nós queremos saber o valor, e o sinal da aceleração, classificando o movimento de um ponto material, representado pelos gráficos abaixo, nos intervalos de 0 a 15 e de 0 a 30 segundos, em acelerado ou retardado. Então, nós temos dois gráficos, um ascendente e um descendente. Nós queremos calcular o valor da aceleração e determinar o seu sinal, positiva ou negativa, e classificar o movimento acelerado ou retardado. Então, a letra A. O gráfico ele começa na velocidade de 10 metros, quando o tempo é zero. Então, velocidade inicial 10, tempo inicial 0. E ele termina no 30, velocidade final 30, tempo final 15. Velocidade final, tempo final. Calculando a aceleração, velocidade final 30, menos a inicial, que é 10, 20. Tempo final 15, menos inicial, que é 0, 15. 20 dividido por 15, 1,33333, dá uma dízima periódica. Então, a gente arredonda, deixamos duas casinhas depois da vírgula, 1,33 metros por segundo ao quadrado. Sinal positivo, certo? Portanto, aceleração positiva, maior que zero, movimento acelerado. Só observando o gráfico também nós já podemos calcular, já podemos determinar, tá? Curva ascendente, acelerada. Na letra B, nós temos uma curva descendente. O gráfico está descendo. Significa que a aceleração vai dar um sinal negativo e o movimento será classificado como retardado. Tirando os valores do gráfico, nós começamos no 60. Então, a nossa velocidade inicial é de 60 metros por segundo. Quando o tempo é zero. Tempo inicial, 0 segundos. Terminamos aqui sem velocidade. A minha velocidade final é 0. Tempo inicial, tempo final, 30. Ok? E aí, jogando os valores que nós temos na fórmula da aceleração, velocidade final menos a inicial, dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. A aceleração será igual a 0 menos 60, dividido por 30 menos 0. 0 menos 60 é menos 60. 30 menos 0, 30. Menos 60 dividido por 30, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, movimento retardado. Ok? Se tiverem alguma dúvida, ainda entre em contato, tá, pessoal? WhatsApp ou pelo Classroom. Agora, atividade para resolver no livro. Como nós estamos trabalhando com 2 livros, conforme a turma, vocês estão usando o livro mais antiguinho ou o livro mais novo,
vocês vão fazer, que são os mesmos exercícios, tá? A gente é o mesmo autor, então o exercício é igual, só muda a página do livro e o número das questões. Página 76 e 77, para quem tem o livro antigo, a edição antiga do PNL, as questões 1, 3, 4, 5 e 6. Resolver no caderno e mandar fotinho para mim pelo Classroom. Livro novo, quem tem edição nova, página 56, e as questões número 11, 12, 13, 14 e 15, que são iguais às questões aqui de cima, tá? São as mesmas questões, só muda o número da página e o número das questões, mas o autor do livro é o mesmo, então é a mesma questão, que eu vou corrigir semana que vem, certo? Então, página 56, 11, 12, 13, 14 e 15. Quem não conseguiu na escola para pegar o livro, quem está sem o livro, entrar em contato pelo WhatsApp, que eu mando a foto dos exercícios, tá? Da página do livro para vocês. Por hoje é só, pessoal, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas, entrem em contato, podem perguntar, certo? Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo. Espero que todos estejam bem e encerramos a aula de hoje. Até a próxima e beijos, pessoal. Até a próxima aula.